Tá fechado. Coisa não, pera. Você fala. É porque estava fechado. Olá, aqui estamos nós mais uma vez para poder continuar compartilhando mais um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. No nosso último encontro eu pude compartilhar com vocês e havia prometido que vocês iriam ver fotos, né, de pessoas que tiveram lúpus, do que Deus tem me livrado, que eu não precisei chegar nesse estágio, mesmo estando no estágio mais avançado da doença, mais grave, ainda tendo o meu corpo físico e todos os meus órgãos resguardados pelo Espírito Santo, creio eu, porque só o Senhor mesmo para fazer. E no final desse depoimento, vocês vão estar vendo lá realmente o que Deus me poupou, porque é terrível. Para vocês, queridos, que nunca ouviram falar o que é lúpus, eu vou dizer assim, com simples palavras, resumindo para vocês o que é lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Mas o que é isso, uma doença autoimune? É como se as células de defesa do meu organismo não reconhecessem a mim mesma. Então, assim, é como se eu tentasse matar a mim mesma, né, de uma forma mais clara e objetiva para que todos possam compreender. Então, o que acontece? As células de defesa do meu organismo começam a desconhecer a si própria e começa a perder essa defesa, porque é como se as células estivessem tentando matar umas às outras sem saber que estamos prejudicando. Então, o que acontece com essa doença? Ela vai decretando, né? vai definhando as pessoas que têm esse tipo de doença. E os cientistas até hoje não têm causa diagnosticada, cientificamente comprovada, do que causa o lúpus. Como que o lúpus, né, se origina? Alguns cientistas conseguiram chegar à conclusão de que o lúpus ele pode vir a aparecer mais num grupo de mulheres do que de crianças, do que de homens, e foi percebido nos estudos que pessoas mais com descendências africanas ou indígenas, né, as pessoas que moram mais na região sul, que tem essa possibilidade de aparecer mais esse tipo de doença, mas ela é uma doença que não tem causa comprovada cientificamente, que ela é uma doença hereditária, muito pouco conhecido, até mesmo 5% até hoje pelos estudos, que vão supor, eu tive que os meus filhos venham ter, ou que alguém da minha família venha a ter lúpus, né? É muito pouco provável, mas não é impossível. E é uma doença que não tem cura pela medicina, ela tem tratamento. No meu caso, quando eu cheguei diante da medicina com os resultados de exame, o médico, como eu já havia dito para vocês no começo do nosso bate-papo, ele não pôde me garantir nem 5 minutos de vida. E o nosso Deus tão maravilhoso, 1 ano depois do tratamento, veio a negativar, o exame anti-DNA veio negativo e veio comprovando que eu não estava mais com a doença. E no fim dessa semana eu tive consulta, porque eu estou em fase de remissão do tratamento, eu ainda faço tratamento. E o que eu quero compartilhar com vocês é que o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu confesso para vocês, como testemunho real, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, Gisele, é muito fácil você falar isso, você já passou por isso. Queridos, eu sei de uma coisa, muitas pessoas me questionam e falam assim, mas se Deus te curou, por que você toma medicamento, como eu disse para vocês antes, né? A palavra do Senhor, Ele me disse que aquele que começou boa obra na minha vida, Ele é fiel para cumprir. E o Senhor tem me dito dia após dia que a graça dEle me basta. E o que me fez estar de pé até hoje é estar firmado nessas promessas do Senhor para a minha vida. E eu quero dizer para você, sobre as minhas veias corre sangue, eu sou um ser humano como você. Sou sujeita a cair, falha, né? Sou uma pecadora lutando contra o pecado todos os dias. E eu confesso para vocês que eu fui muito esperançosa na certeza de que eu teria alta, definitiva, porque tudo bem, os exames estavam tudo bem, correndo tudo bem, e de repente eu fui surpreendida. O Senhor me surpreendeu, permitindo, através da medicina, o meu exame, que já estava negativado há quase 4 anos, ele reativou. E isso eu confesso para vocês, me abalou no primeiro momento, porque eu sou ser humana, porque se eu estivesse perfeita, se eu fosse sem mácula e sem ruga, eu já estaria como papai.
Eu não consigo explicar para vocês, humanamente falando, qual circunstância o Senhor me permitiu esse reagente reativar novamente. Mas uma certeza eu tenho de que o meu Deus, Ele é o mesmo. Ele não diminuiu o seu poder, a sua essência de Deus aos meus olhos. Pelo contrário, eu vejo ainda mais o amor e o privilégio de poder ter sido escolhida por Ele, por estar vivendo essa situação. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor não permitirá nada que nós não possamos suportar. Mesmo que a gente não queira, mesmo que seja penoso, que seja doloroso, que seja difícil de se aceitar. Sendo para a glória do Senhor, tudo é válido. E mesmo que se o Senhor me chamasse hoje para estar com Ele, o que queima no meu coração é a certeza de que eu estou bem com o Pai, que eu tenho uma intimidade com Ele e que nada dessa terra irá me abalar ou me afastar dos caminhos dEle. E eu quero dizer para você, querido, que está aí me assistindo, me ouvindo, e você às vezes está aí na sua casa desesperançado e não sabe mais o que fazer. Às vezes você olha, não é uma enfermidade física que você está enfrentando, mas às vezes é o seu relacionamento conjugal que não vai bem. Às vezes é a porta de emprego que não se abre, você está aí tantos anos pelejando, não consegue encontrar um emprego para que você possa estar trazendo recursos para poder sustentar os seus filhos ou a sua esposa. Eu não sei qual é o seu problema, mas o que eu quero dizer para você, nesse dia, que nós devemos ter perseverança, devemos perseverar e confiar que Deus, Ele é um Deus de justiça. Eu tenho um blog que o Senhor tem me dado como uma pérola, e Deus tem levantado parceiros, pessoas que têm somado comigo. E nesse blog eu postei nesses dias um tema que significa que é a procura de um milagre, que conta a história daquela mulher que a Bíblia relata lá no livro de Mateus, que ela sofria com fluxo, uma hemorragia, um fluxo de sangue há 12 anos. Queridos, aquela mulher, ela teve fé não de tocar, de ver Jesus, não de ouvir Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela não tinha visto Jesus ainda. E ela tinha uma fé dentro dela que se tão somente ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. E como todos vocês já devem ter ouvido contar essa história, e lá vocês podem estar acessando o blog, que a gente fala claramente, detalhadamente, os versículos que aquela mulher estava ali falando, ali no meio daquela multidão. E naquela época, uma mulher que estivesse com uma enfermidade como aquela, ela deveria estar isolada, ela não poderia estar em contato com outras pessoas, porque ela poderia contaminar aquelas pessoas. Então aquela mulher, naquele momento, naquele ato, que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, tudo ali que lhe convinha à procura do seu milagre, e de bater em porta, mas as respostas no final sempre eram negativas, que não tinha jeito para aquele problema que ela estava vivenciando. E aquela mulher não desistiu, ela perseverou. Então ela escutou falar que ali na sua cidade estaria um homem que havia feito sinais e maravilhas e prodígios. E ela viu ali a esperança do seu problema ser solucionado. Ela havia ouvido falar que Jesus havia feito maravilhas, e ela tão somente no seu coração creu que se ela tão somente tocasse as vestes daquele homem, ela seria curada. E assim sucedeu, todos nós conhecemos essa história. E no meio daquela multidão, quando aquela mulher toca nas vestes do Senhor, o Senhor diz: quem me tocastes? E um dos seus discípulos disseste: mestre, mas uma multidão está ao teu lado, como queres saber quem te tocou? Claro, é óbvio que alguém te tocou. Naquele momento, querido, Jesus não estava querendo expor aquela mulher para poder ela mostrar quem ela era, mas Deus queria mostrar através da vida daquela mulher a ousadia que ela teve, a certeza de que se tão somente ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada, que ela tão somente se expusesse, mesmo sem saber o que poderia acontecer. Às vezes na mente dela passou: mas se eu revelar que fui eu, o milagre vai ser desfeito. Porque tão somente quando ela tocou, aquele fluxo de sangue secou e aquela mulher foi curada. E quando aquela mulher, ela foi mais forte, ela foi valente e ousada, ela reconheceu que ela precisava dizer que era ela. E ela se levanta e diz que foi ela que tocasse as vestes de Jesus. E ali naquele momento Jesus promete para ela
que ela tão somente naquele momento, a tua vai, filha, em paz, porque a tua fé te curou. Então Deus queria mostrar o que naquela passagem?